Enquanto me apaixono, a festa continua, e Padre Severino diz que a tradição manda que o mais novo vinicultor abra a pista de dança com sua esposa e Jerônimo é chamado a participar. Ele sobe no barril onde está Renata e começa a brincadeira. Só que Aurora, que está observando tudo, não consegue esquecer o beijo que deu no vizinho. No fim das contas, o casal acaba se divertindo amassando uva com os pés, enquanto todo mundo acredita que os dois são realmente um par romântico. Renata resolve deixar Jerônimo chupando o dedo, e quando o moço acha que tá arrasando, ela simplesmente desce do barril, amparada por Augusto. Carlos trata de ajudar Adriana a descer também, enquanto o Brocoió esconde a cara de vergonha. O clima pesa ainda mais com a troca de olhares entre os envolvidos no babado. Gonçalo curte a festa e não percebe nada, mas Matias se dá conta de que alguma coisa está acontecendo. Adriana consegue alcançar Renata e pergunta se a amiga tem certeza que o marido não a ama, pois o que acabou de ver foi uma cena de muito amor e de muita paixão. Mas a moça, confusa, diz que não sabe como aquilo pôde acontecer, pois Jerônimo já a magoou muito e não está disposta a deixá-lo rejeitá-la mais uma vez. Adriana insiste em dizer que os dois se amam e Renata fica ainda mais confusa. Na empresa, Honório pede a Marcos que a reunião deles seja confidencial e repassa toda a ficha de Branca, percebendo que os pais da mulher estão vivos, apesar de ela dizer que o pai havia falecido. O empresário manda o rapaz confirmar todos os dados que aparecem no currículo da executiva, mas pede discrição e avisa que não quer que ninguém saiba do assunto. Diego encontra Roberta no clube e quer saber se ela vai pagar a dívida ou não. Rindo, a garota diz que ele nunca vai conseguir um lugar na empresa da família para ele e ainda chama o rapaz de otário. Diego fica bravo e avisa que vai procurar Gonçalo, mas Roberta tira do bolso o celular roubado do rapaz e pergunta o que ele vai fazer se já não tem mais aquele aparelho. O rapaz, esperto, se dá conta que foi ela quem mandou-lhe assaltar e a infeliz, repetindo as palavras da mãe, avisa ao rapaz que não existe inimigo pequeno e ele acabou sem nada por ser tão ambicioso. A garota joga o celular roubado dentro da piscina, mas Diego avisa que aquilo não vai ficar assim. Para completar, a moça empurra o moço dentro d'água, dizendo que não podia deixar passar a oportunidade. No hospital, Antônio diz a Cantu que quer que todas as informações sobre a investigação sejam passadas primeiro para ele. O delegado conta que recebeu uma ligação de Gonçalo, agendando uma reunião na empresa dele na próxima semana, mas não sabe do que se trata. Cheio de ciúmes, Antônio diz que o empresário vai aproveitar todas as situações que puder para se aproximar de Regina. O toureiro avisa que não quer que dê a ele nenhum dado, pois quer ser o único a dar informações a Regina sobre a investigação, pois quer que a noiva fique tão agradecida a ele que não tenha coragem de sair nunca de seu lado. Honório faz uma surpresa à esposa e diz que quis almoçar com ela e está pensando ir ao cinema naquela tarde. Constanza topa e ele liga para a empresa para avisar que não retorna ao trabalho, e a socialite aproveita para pedir ao marido para chamar Branca, pois precisa avisar que ela pode começar seu trabalho voluntário no dia seguinte. Honório estranha a notícia, e Constanza conta que a executiva esteve na casa pela manhã, se oferecendo para trabalhar no centro de Regina. O homem surta e avisa a esposa que não quer que ela fique próxima de Branca ou de qualquer outro funcionário da empresa. Já é de noite quando os fazendeiros da região se reúnem para falar sobre suas produções, uvas, vinhedos, etc. Jerônimo explica que pretende investir na fabricação de vinho e Carlos diz que a bebida se chamará São Rafael. Josefina, disfarçada, consegue entrar no hospital e escuta a conversa de Antônio e Regina, bem quando o toureiro pergunta à noiva se Gonçalo já sabe que não precisa mais se preocupar com a segurança dela. A mulher avisa que não gostou da atitude do rapaz, mas prefere conversar sobre isso depois, pois, em primeiro lugar, devem cuidar da saúde dele, que ainda está convalescente. Honório decide voltar à empresa depois de saber da visitinha de Branca e, entrando na sala da mulher, diz que não vai permitir que ela se meta com sua família. A infeliz explica que quer ficar mais próxima de Constanza, para conhecê-lo melhor e poder dar a ele tudo que a esposinha perfeita não consegue dar. Mais uma vez, Honório diz que não quer nada dela e está muito satisfeito com sua esposa. Branca joga na cara dele o que aconteceu no porto e Honório, furioso, afirma que adulteraram a sua bebida e ela não significa absolutamente nada para ele. A mulher resolve perguntar o que ele acha que Constanza faria se soubesse que os dois são amantes e, pegando o empresário pelas lapelas, diz que o dinheiro dele não interessa, pois o que ela quer mesmo é o tiozão.
Furioso, Honório manda Medusa para os quintos dos infernos e diz que ela nunca, jamais, vai ficar com ele. Daniel aparece e pergunta por que o chefe saiu tão chateado. Branca aproveita para fazer fofoca e conta ao rapaz que o empresário quer que ela esqueça o que aconteceu entre eles dois, pois o sujeito a seduziu, a conquistou e agora ele quer que ela finja que não aconteceu nada. Em Enseada, Jerônimo diz a Matias que ficou surpreso em saber que ele vai se casar com Roberta. O moço comenta que os papéis se inverteram, mas o investidor alega que jamais se casaria com a noiva de seu amigo, pois só saíram algumas vezes juntos. Matias diz que algumas vezes são suficientes para haver um compromisso e assumir as consequências do que aconteceu. Jerônimo manda Matias deixar de rodeios e dizer de uma vez o que ele está insinuando, mas o moço conta que só não vai dizer nada em respeito a Renata. Josefina, disfarçada, entra no quarto de Antônio e pega Regina dormindo. A louca saca uma seringa do bolso, mas Regina acorda e ela disfarça, dizendo que está ali para rezar um pouco pelo paciente. Carla aparece e a mulher se agacha junto à cama, para evitar ser identificada. Regina sai com a mãe, que vai pegar o Uber, e o plano de Josefina vai por água abaixo. Mesmo assim, ela resolve colocar o veneno que estava na seringa, no copo de café que a mãe de Regina acabou de deixar para ela no quarto de Antônio, que está dormindo. No quarto, Jerônimo quer que Renata tome banho, mas ela diz que vai dormir assim mesmo. A moça se dá conta que o marido também está bêbado, e pede a ele para fazer um favor como amigo, pois precisa que ele a ajude a tirar seu vestido, que é muito difícil. E quando ele acha que a coisa vai rolar, Renata vai para o banheiro tomar um banho, mas acaba caindo no chão. Os dois começam a rir, e Renata resolve pedir um favor ao marido, em nome do amor que já existiu entre os dois, e pergunta se ele tá a fim de amassar a uvinha dela também. O cara não resiste, é óbvio. Nesse meio tempo, na capital, Regina volta para o quarto do noivo e resolve tomar o café que a mãe deixou. Ela até sente um gosto estranho, mas continua tomando a bebida. De repente, Regina começa a se sentir mal e desmaia, sem que Antônio perceba. No chão do quarto, a mulher agoniza, e em Enseada, Adriana tenta entender o que está acontecendo entre Renata e Jerônimo. Carlos explica que existe uma relação de amor e ódio entre os dois que pode durar a vida toda. Se Renata não confessar a relação que teve no passado com uma pessoa... O cara não completa a frase, mas é tarde demais. Curiosa, Adriana quer saber de quem o agrônomo está falando e ele fica bravo. O moço resolve dizer: "Ai, Adriana, pelo amor de Deus, não me diga que não sabe porque não vou acreditar. Até onde eu sei, você é a melhor amiga da Renata, e contam tudo uma para a outra." A moça diz que é verdade, mas comenta que realmente não sabe do que ele está falando. Carlos fecha a porta da cozinha e diz a Adriana que se Renata realmente quiser conquistar o perdão de Jerônimo, ela precisa ser sincera com ele. A Adriana não entende nada, e o agrônomo diz que a moça precisa ser perdoada pelo marido, pelo que ela fez no passado, pois Jerônimo já sabe de toda a verdade. A moça fica cada vez mais boiando no papo, até que Carlos, em meias palavras, diz que se Renata quiser salvar seu casamento, precisa pedir perdão pelo que fez no passado, ou não vai conseguir ficar com o marido. Cada vez mais encucada, Adriana, que não entendeu nada, se pergunta sobre o que Carlos estava falando. Nesse meio tempo, na capital, Carla volta ao quarto de Antônio, dizendo à filha que esqueceu as chaves, sem se dar conta que a mulher está desmaiada no chão, ao lado da cama do noivo. Ela começa a procurar por Regina e acha a moça inconsciente. A mulher começa a gritar e acorda Antônio, que grita mais ainda para que alguém apareça no quarto. Do outro lado da cidade, Inês e Isidro estão com tudo pronto para a cirurgia de Andrezinho quando o telefone toca. É Carla, contando o que aconteceu com Regina. Assustada, a mulher diz que já está indo para o hospital e avisa ao marido que o que aconteceu com sua amiga foi grave. No interior, Aurora vai dar um confere no quarto que Renata estava e descobre que ainda tem roupas da moça guardadas na cômoda. Ela surta e começa a gritar por Augusto, pois quer uma explicação. O fazendeiro avisa que a amiga só vai ficar na Bonita até o pai voltar para a capital, e depois se muda de volta para a Cruz do Amor. Aurora diz que deu para ela, e está indo embora no dia seguinte, pois não vai tolerar mais uma humilhação, e enfrentando o namorado, manda ele escolher entre ela e Renata. Matias, por sua vez, não consegue dormir, lembrando de Renata e Jerônimo na festa da colheita. No quarto ao lado, quem também perdeu o sono é a Adriana, que fica imaginando Matias casado com Roberta e com o filho no colo. Gonçalo, por sua vez, não consegue esquecer do dia em que conheceu Regina e depois quando pegou a mulher no colo.
Ele ainda se recorda de outros momentos com a mulher e quando declarou seu amor por ela. Durante a noite, o empresário acaba tendo pesadelos e chamando pelo nome de sua amada. Ele acorda assustado e Matias pergunta se o pai está bem, pois ele teve um pesadelo. Gonçalo conta que sonhou que Regina estava indo para um lugar escuro, onde ele não poderia vê-la nunca mais. Nesse meio tempo, Inês chega ao hospital e quer saber de Regina, mas Antônio e Carla dizem que ainda não têm notícias. O médico chega logo em seguida, contando que o que aconteceu com a fisioterapeuta foi muito grave e se ela não tivesse sido encontrada logo depois de ingerir o veneno, ela não estaria mais neste mundo. O doutor diz que vai testar todas as substâncias e que Regina está sendo levada para o quarto, mas as próximas horas são decisivas. Renata acorda nos braços do marido, sem entender muito bem o que aconteceu. Jerônimo acorda e procura pela esposa, mas só encontra o vestido dela no banheiro, e rindo, ele diz que finalmente aconteceu o que a moça queria. Renata, que já está fofocando com Adriana, diz que voltou a sentir o Jerônimo de sempre, mas a moça pede que ela não alimente tantas expectativas e conta. Ontem eu estava conversando com Carlos, e ele me disse que essa relação de amor e ódio do Jerônimo só vai acabar quando você confessar seu pecado e seu segredo. Renata não entende nada e quer saber do que a amiga está falando, mas Adriana diz que também não entendeu e quando perguntou a Carlos ele disse que o Jerônimo já sabe de tudo e só está esperando você confessar e assumir seus erros em uma relação que ela teve no passado e que é a causa de todos aqueles males, e só assim Jerônimo vai poder perdoá-la. A moça, que está pelada e enrolada em um edredom, morde o cobertor de raiva, dizendo que, se alguém ali tem que ser perdoado, é Jerônimo que judiou dela desde o dia em que chegaram à fazenda. Esperta, Adriana aconselha a amiga a descobrir que história é aquela de passado, sobre os quais os meninos estão falando, se quiser salvar seu casamento. Marco vai à casa de Honório, em pleno sabadão, e entrega as informações que ele pediu sobre Branca. Honório descobre que a mulher entregou um currículo falso na empresa e Marcos diz que gostaria de investigar mais a executiva, mas, para isso, precisa da autorização do empresário. Na Bonita, é hora do café da manhã. Gonçalo diz que exagerou na comida e teve pesadelos a noite toda. Jerônimo, sendo simpático com o sogrão, pega no pé dele e pergunta se foi só na comida que ele exagerou. Todo mundo começa a rir e Renata se defende, dizendo que não pagou mico. Apenas ficou relaxada por causa do vinho e isso proporciona que as pessoas descubram coisas que estavam escondidas, como os verdadeiros sentimentos. Carlos avisa a galera que a bebedeira tá só começando, pois agora vão percorrer a rota do vinho e entender o processo de transformação da fruta na bebida. Conversa vai, conversa vem, Lázaro aparece para avisar ao patrão que a encomenda dele já chegou e é muito bonita. O capataz sai sem explicar nada e Renata, com ciúmes, quer saber quem é bonita. A galera curiosa vai atrás de Lázaro e, quando a moça sai, dá de cara com sua égua chamada Cigana. Renata agradece ao marido por ter levado sua égua para a fazenda e Gonçalo conta que o genro pediu a ele que desse um jeito de enviar a égua, porque queria que a moça tivesse ali, os seus dois amores. Imediatamente a moça se lembra que essas foram suas próprias palavras, que um dia ela disse ao marido. Geraldo deixa a bola quicando e afirma que a intenção do genro é que a esposa fique ao seu lado para sempre. Renata aproveita o gancho e pede que o marido confirme se é mesmo aquela a sua intenção, mas ele apenas sorri